Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Conforme o nosso combinado, aqui estamos mais uma semana e essa semana eu venho com um desafio para você. Eu te desafio a entrar comigo num tema dessa semana. O nosso desafio essa semana que eu quero fazer junto com vocês é aprendendo a não reclamar. Meu Deus, vai ser muito forte e muito difícil, porque como é difícil nós não reclamarmos, né? Mas, irmã Michele, por que desse tema? Porque muitas das vezes as nossas bênçãos, elas retrocedem, ou elas estacionam, ou nós não alcançamos a nossa bênção por esse fato de nós reclamarmos, de nós murmurarmos. O povo ali, quando estava no deserto, foram mais de 40 anos ali no deserto, indo, porque eles reclamavam demais. Em vez deles confiar, agradecer tudo que o Senhor estava fazendo, tudo que o Senhor enviava, a nuvem de dia, a nuvem à noite, mas não, aquele povo eles murmuraram e permaneceu por um longo período no deserto. Mas chegou a hora, chegou o momento de nós aprendermos dentro da nossa casa, dentro do nosso lares, aprender a não reclamar. E eu convido você que está vendo esse vídeo agora a fazer esse desafio comigo. Vai ser fácil? Não vai, porque muitas das vezes nós já acordamos e reclamamos, já acordamos murmuramos, já acordamos falando, nossa, tô atrasada, corre para um lado, corre para o outro, e começa já a murmuração. Por que eu acordei atrasado? Por quê? Ai, onde tá isso? Onde tá aquilo? Que saco, que coisa que vocês não põem no lugar. Então hoje a gente vai ter 3 passos para a gente conseguir uma semana de bênção, uma semana de vitória, e eu creio que vai ser incrível. O primeiro passo aqui que eu queria deixar para vocês é a gente reclamar sobre a nossa casa, o ambiente o qual foi construído. Muitas das vezes nós não sabemos dar o valor devido do lugar que o Senhor nos deu, o lugar que o Senhor nos presenteou. Muitas das vezes nós queremos ou um lugar maior ou menor, reclamamos do que o Senhor nos deu, do que o Senhor nos proporcionou. Muitas das vezes, a sala podia ser maior, a gente podia mudar, a gente podia ir para outra casa, e a gente acaba murmurando sobre aquilo que o Senhor nos deu. E isso entristece muito o coração da gente. E isso acaba a gente trazendo para o nosso lar, não sendo um lar abençoado, porque é um lar que você não deseja estar. Então não importa o tamanho do seu lar, o tamanho dos cômodos, como está a sua casa. Essa semana você tá entrando nesse desafio comigo, nesse propósito, que nós não iremos murmurar da casa, do ambiente o qual nós estamos inseridos, o qual o Senhor deu. Nós podemos fazer de tudo para melhorar, mas a primeira coisa é a gente não murmurar. Esse é o nosso desafio, nós não vamos reclamar. O segundo passo, esse é muito difícil, viu? É sobre nós, o serviço que está dentro de casa. Muitas das vezes nós falamos, tem louça na pia de novo. A toalha tá jogada, você não lavou seu tênis, você não fez isso, você não fez aquilo. Nós acabamos murmurando demais. E a mulher é aquela que toma a direção dentro de casa. A mulher, se ela tá irritada, ela deixa todo mundo irritado. A mulher, se ela tá calma, ela consegue manter o ambiente, ela falar corretamente, você pode fazer isso para mim, ou você fazer, para você não ter uma briga. Essa semana o desafio é a gente não reclamar. Então a gente vai fazer o possível. Se a gente vê algo fora do lugar, a gente pode até falar uma vez, mas a gente não vai reclamar. A gente vai conseguir controlar o nosso temperamento, porque às vezes nós somos, eu mesmo, vai ser muito difícil, porque eu não suporto ver nada fora do lugar, ver um copo dentro da pia. Mas o desafio vai ser a gente não reclamar. E para a gente não reclamar, a gente vai ter que muitas das vezes ir fazer. E se a gente não conseguir mudar outra pessoa com a atitude que nós estamos tendo, o Senhor vai mudar dentro de nós.
O terceiro passo é a gente sobre os maridos e os filhos. Gente, como é difícil. Porque a gente fala e muitas das vezes eles não ouvem. E quando eles não ouvem, o que acontece? A gente quer brigar. Mas eu não falei pra você. Eu não pedi pra você ir buscar tal coisa. Eu não falei pra você fazer isso. Por que você não fez? Você já se altera, você já quer esmagar, pegar no pescoço da criança ou do marido, né? Mas nós vamos lembrar que nós estamos num desafio e nós não podemos reclamar. E o que nós vamos fazer? Não, ele esqueceu, meu filho é uma bênção, eu vou olhar para o lado positivo quando ele faz as coisas. Não, meu marido só foi hoje que ele esqueceu a toalha em cima da cama, que ele não guardou o chinelo. Ele é uma bênção, o Senhor deu ele para mim, ele é trabalhador, ele me ajuda quando eu preciso, ele é honesto. Então nós vamos declarar em vez de murmurar. Quando na vontade é a gente reclamar, a gente murmurar, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos declarar. E se a gente vê aquela toalhinha jogada no chão, a gente vê um calçado fora do lugar, uma louça sem lavar, a gente vai fazer, a gente não vai reclamar. A gente não vai murmurar, mas a gente vai falar, vai direcionar, ó, já fez isso? Não fez? Tá bom, então. Então, a gente vai começar a declarar que as coisas vão começar a acontecer, creio eu. Mas, para que a gente não reclame da casa onde nós estamos morando, para que nós não reclamamos do serviço que nós temos. Eu tô atrasada, eu tenho que ir trabalhar, você acorda sempre atrasado, por que você não levantou ainda? Você me atrasou. Para que nós não viemos reclamar dos nossos esposos, do nosso esposo, dos nossos filhos, para que nós podemos conseguir manter a nossa casa organizada, nós precisamos de 3 dicas para que isso aconteça a partir de 7 dias nós vamos exercer isso. Nós precisamos primeiramente controlar a nossa mente, porque é da nossa mente que tudo acontece. Geralmente, quando você já acorda pela manhã, você já quer reclamar de uma coisa. Ai, essa casa tá uma bagunça. Ai, meu Deus, por onde eu começo? Principalmente o dia que você vai fazer faxina, que muitas das vezes ou o homem ou a mulher fica insuportável. Nós vamos controlar a nossa mente. Não, eu vou conseguir, eu vou dar conta. Já tá tudo no lugar, já deu tudo certo. Vou pôr um louvor e as coisas vão acontecer. O controle da nossa mente é a primeira coisa, nós saber controlar o nosso temperamento para que nós podemos manter um ambiente de paz, um ambiente de amor, porque através da sua vida, através ali do seu perfil, você consegue mudar todo um cenário do que você está, mas tem que ter um controle, esse controle na mente. Segunda dica que eu quero deixar aqui para você. E tudo vai acontecer em situações contrárias, viu? Você pode ter certeza que tudo vai acontecer para não dar certo. Isso tudo que você não vai querer murmurar, porque você fala, Senhor, eu prometi que eu não ia murmurar. Só que eu sei que vai ter um momento do seu dia que você vai acabar murmurando, mas você vai pedir perdão para o Senhor e você vai recomeçar, porque nós somos um ser humano e estamos em teste para esse procedimento que aconteça, né? Por que eu vim aqui com o desafio de não reclamar? Porque hoje a gente vê que a gente reclama de tudo. A gente reclama que não tem dinheiro, a gente reclama que eu queria uma casa melhor, a gente reclama que queria trocar de carro, a gente reclama das crianças. E o que acontece? A gente acaba criando um ambiente, uma família que desagrada o coração do Senhor. Aí é onde entra as brechas, onde Satanás entra e ele começa a causar discórdia. Ele usa o filho ou o marido para dizer tudo você reclama, nada para você tá bom. Então isso acaba gerando o quê? Cada um vai para o seu lado, não tem prazer, não tem diálogo de todo mundo estar reunido no mesmo momento, no mesmo ambiente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso eu deixo a terceira dica para você, a persistência para vencer essa situação.
Como eu disse, não vai ser fácil, mas nós vamos persistir. Vai ter hora, vai ter momento que você vai falar: ai, chega, eu não quero mais esse desafio de não reclamar. Lembre que antes de você estar fazendo esse desafio dentro do seu lar para as pessoas que você ama, você está fazendo primeiramente ao Senhor. Porque o que mais vai se alegrar o Senhor, ele vai olhar e vai falar: minha filha, o meu filho não reclamou hoje. Aconteceu situações que vieram contra ele, situações contrárias, que ele podia se explodir, ele podia xingar, ele podia falar, mas ele declarou: não, vai dar tudo certo. Enquanto você vai estar engasgado e vai querer falar: não acredito, você vai falar: não, já deu tudo certo, nós vamos conseguir resolver essa situação. Então vai acontecer coisas que vão vir para tirar o seu foco, para você desistir de 7 dias não reclamar. Porque durante esses 7 dias você vencer, meu irmão, minha irmã, aí você vai vencer o restante até o resto da sua vida. Porque o importante não é começar. O importante é como a gente vai terminar. Isso é o importante. Porque às vezes ninguém nem vai perceber. Vai falar: nossa, a mãe tá tão boazinha. Nossa, o que aconteceu com ela? Não vai ser fácil. Porque a gente não é besta, né? Não é boba, mas a gente tá controlando o nosso temperamento, nosso perfil. E eu creio que a gente vai ter um aprendizado enorme. E você que já começou a assistir esse vídeo, você já ouviu, eu convido você a participar comigo nesse desafio. Nós vamos estar começando hoje esse desafio. E você vai me responder embaixo nesse vídeo como que foi, como que aconteceu aí na sua casa. Se foi com os cílios, se foi na casa, aonde foi, se foi no seu trabalho. Às vezes você murmura demais, lá aquela menina enche o meu saco, ele não para de pegar no meu pé. Não, você vai falar: não, eu tenho um trabalho abençoado. Graças a Deus eu recebi o meu pagamento e vai dar tudo certo, eu vou separar o dinheiro, vou conseguir pagar as contas. Senhor, se eu não conseguir pagar tudo, no vale eu vou conseguir, ou no próximo mês eu vou dar um pouquinho para cá. Você vai declarar, mas você não vai murmurar. Você não vai, porque o que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, são bênçãos, e para que nós podemos alcançar essas bênçãos, nós temos que estar preparados. E na murmuração, nós não estamos preparados. Se nós estivermos murmurando do cenário, da casa, da família, do filho, do ambiente, nós não estamos preparados para aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Então, vocês já entenderam, né? O primeiro passo é a gente não reclamar da casa que nós moramos. Segundo passo é nós não reclamarmos do cenário que nós estamos, do serviço que nós temos que trabalhar, da nossa rotina. Cada um é empresário, outra é dona de casa, nós não vamos reclamar da louça que nós temos que lavar, da roupa que nós temos que recolher, da casa que nós temos que limpar todos os dias. Nós não vamos reclamar. E o terceiro, que é sobre os nossos esposos e os nossos filhos, o que eles fazem durante a semana que nos tiram a paciência. Então, em vez de nós reclamar: ai, você tá atrasado, você não fez isso, você não fez aquilo. Não, ele é uma bênção. Você vai falar uma única vez só e vai direcionar ele. Se não acontecer, você vai fazer sem murmurar. Então, você vai seguir tudo isso com as dicas: controlar a mente, declarar o oposto da situação e ter persistência para vencer. Eu creio que nós vamos sair desse desafio um homem e uma mulher mais forte e sem murmurar, porque nós vamos sair desse deserto e o Senhor vai olhar para nós. O pai vai olhar, vai falar: eita, essa é minha filha, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. É isso aí, eu conto com você nesse desafio. Não vai ser fácil, mas nós já vencemos. E eu creio que o Senhor todo o tempo, Ele vai nos lembrar. Nós já vamos acordar o desafio da Michelle, de nós não reclamar. E eu creio que o Senhor vai nos capacitar de uma maneira, vai derramar sobre a nossa vida uma sabedoria que não vai ser pesado, mas vai ser leve e nós vamos vencer. Amém?
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, os seus projetos, o seu trabalho, e que através desse desafio você venha viver coisas surpreendentes, que o Senhor blinde a sua mente, o Senhor blinde o seu coração, porque eu creio que vai ser só vitória, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.